Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar mais uma vez e se fazer presente através dessa breve palavra, confortando os nossos corações. E é o que eu espero que ela seja para você um bálsamo, irmão, um bálsamo, minha irmã, que servirá de fortalecimento para que você possa se levantar e realizar todos os teus sonhos. Eu desejo que você alcance os teus objetivos, aquilo que Deus plantou em teu coração, que você cabe bem fundo nessa relação com o Senhor, possa se descobrir, se reinventar, se ressignificar e ver que a vida é muito mais do que simplesmente nós pensamos ela ser. Vamos lá? O texto hoje para a nossa breve conversação, para a nossa breve conversa, reflexão, se encontra em Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 29. Diz assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui, entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento de um de seus descendentes que se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Glória a Deus por essa mensagem, irmãos. Eu gosto dessa palavra. Já ministrei ela algumas vezes, mas o Senhor sempre traz novo entendimento e Ele sempre renova a sua forma de falar para aquele determinado tempo. Irmãos, muitas palavras de Deus, elas servem para um tempo futuro, algumas servem de alimento para agora, outras servirão para ajustar alguma coisa que está em nosso passado, a qual nós estamos presos. Não importa, é o Senhor que trabalha através do seu Espírito Santo e cada pessoa vive um processo diferente. E Pedro pregava aqui para uma nação israelita, obstinada, de coração duro, confrontando aquela nação, falando que eles mesmos tinham crucificado Jesus. E ainda estavam o acusando de bebedice às 9 da manhã, depois de receberem o poder eminente do Espírito Santo, e que foi constatado devido à pregação de Pedro, um simples pescador que estava ali pescando homens, que falava com muita autoridade e poder, que foi reconhecido até mesmo pelos líderes judaicos ali na frente. E ele estava explicando o que aconteceu por meio da palavra de Deus, citando o patriarca Davi. Pensando nisso, eu quero trazer e fazer algumas aplicações referentes a esse texto para a nossa vida. A palavra fala: irmão, permitam-me dizer com toda convicção. E eu gosto sempre de repetir isso, que pessoas que andam com Deus, irmãos, elas não se movem por sentimentos, elas não se movem pelo calor do momento, elas se movem por convicções, elas se movem pelo que sabem. Elas não são reativas, elas são ativas. Elas agem em favor de um propósito maior, em prol do nome, elas se levantam em favor do nome. Eu quero repetir, elas se levantam em favor do nome. Não ficam paradas, não ficam paralisadas porque estão sendo atacadas, como foi o caso aqui. E ele diz que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está aqui, ainda está aqui, entre nós. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem do túmulo é uma mensagem bastante evidente no Novo Testamento. O túmulo ele servia de um monumento. E o que é um monumento? Um monumento é uma mensagem que é talhada na pedra, provavelmente eterna. Aqueles túmulos que eram construídos na época de Israel eram todos talhados na pedra. Então durariam em gerações e gerações, e aquela mensagem ficaria ali, de que ali foi enterrado, a pessoa morreu. E o que o Pedro está dizendo, irmão, através disso? Falando através do patriarca Davi, do rei Davi, também um patriarca de Israel, um homem bastante reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agiu em propósito, um homem que seguiu a vontade de Deus ao pé da risca, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho igual nós. E é justamente isso que ele está falando, que a mensagem ela é mais importante que o mensageiro. Eu quero repetir, essa mensagem ela é mais importante que o mensageiro, irmão. Não importa se vocês ouvem no meu canal ou no canal AB, desde que esteja sendo pregada a mensagem pura e simples, a mensagem do Evangelho.
Porque é essa mensagem que é poderosa para restaurar, é essa mensagem que é poderosa para curar, é essa mensagem que é poderosa para libertar, é essa mensagem, o evangelho de vida, ele te transforma. Nós chegamos sujos e todos cheios de carrapicho, e pela água da palavra nós somos limpos, curados e restaurados. A salvação é uma dádiva divina que restaura, resgata, conduz e determina os nossos passos. E eu sou só mais um simples mensageiro, carregando na bagagem a mensagem. Quero repetir, sou só mais um simples mensageiro como Davi. É o que ele está falando, irmão. Olha, Mateus 24:35, o Senhor Jesus fala: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que... Aliás, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Isaías 40, versículo 3. As flores murcham e as ervas secam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E nós também. Davi estava no túmulo. Eu vou falecer, esse corpo que vocês veem daqui a um tempo não estará mais aqui, mas a palavra do Senhor continuará transformando vida. A palavra do Senhor continuará alterando realidades, porque é a palavra que é importante. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Olha, no versículo 30 ele fala: mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria no trono. Olha, nós percebemos aqui algo, irmão, que quem anda com Deus, e aqui ele está justamente colocando Davi nessa situação. Ele fala, ó, mas ele era profeta. Quem é profeta, irmão? É um homem que fala em nome de Deus. Nós percebemos aqui algumas coisas. Por exemplo, Davi era patriarca, rei, mas também era profeta. Nós não precisamos ficar presos a somente algo que Deus, ou até mesmo aquilo que homens falaram para nós. Nós nos movemos de acordo com o Espírito Santo. Ele era profeta, falava em nome de Deus, profetizava. Compreende que dentro do chamado dele ele desenvolvia mais aptidões, mais dons. Para quê? Para servir a Deus de maneira excelente, para servir a Deus com o seu melhor. Irmãos, quem anda com Deus sabe que Deus não brinca de ser Deus. Eu quero repetir, quem anda com Deus sabe que Deus não brinca com as suas promessas. Deus não te prometeu, meu irmão. Olha, fez sob juramento que um de seus descendentes se sentaria no trono. Então, ele era profeta. Então, é isso que Pedro está falando. Quem anda com Deus, irmão, sabe que Deus não brinca de ser Deus. Não brinca, irmão. Ele não brinca com a sua palavra. Jeremias 1,12. Eu zelo de perto para que a minha palavra se cumpra. E nós entendemos o que o próprio Davi escreveu em Salmo 119, versículo 40. Fala assim, que todas as suas promessas são fiéis. Por isso, os seus servos a amam. Por quê, irmão? Porque ele sabe que vai se cumprir, até mesmo depois que ele fosse embora, até mesmo depois que ele morresse. Até mesmo, estava falando de descendência, não importa quanto tempo passasse. Não importa, por quê? Porque Davi sabia que Deus ia cumprir com o seu propósito. Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca, meu irmão, com a palavra dele. Não brinca. Muitas pessoas acham que por Deus agir na paciência, e é isso, muitas vezes, irmão. Ele espera as pessoas se arrepender. Pedro diz que Jesus Cristo procura uma noiva madura. Pedro vem a nos falar que ele procura homens e mulheres que esperam em Deus, mas que também apressem a sua vida. Mas que ele não vem, por quê? Porque ele espera pacientemente que todos se arrependam. Para quê? Para que quando chegue o dia do Senhor, as pessoas estejam prontas para quê? Para receber bênção, e não juízo e julgamento. E é isso que ele está falando aqui, que Deus não brinca, mas quando chega o tempo, irmão, quando chega o tempo, agora nós, como homens e mulheres de Deus, nós que já cremos na palavra, devemos ficar brincando com algo tão sério que é a palavra de Deus. Irmãos, não tem nada que Deus leva mais a sério do que a sua palavra. Não tem. A palavra de Deus é o próprio Jesus, é o melhor dele, para você ter uma ideia. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aos que não creem, já estão condenados. Já estão, irmão. Já estão em estado de condenação. Então Deus não brinca de ser Deus.
Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? É uma pergunta, é um questionamento. Olha, e aqui nós já vamos ali entender o que é que essa mensagem, o teor dessa mensagem está falando, porque olha, fala assim, ó, Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo. E aqui é onde nós fazemos aquilo que a teologia chama de exegese, que é justamente colocar Jesus Cristo em todo o centro da Bíblia. Toda palavra, meu irmão, toda mensagem que vem da parte de Deus, primeiro, ela aponta para o futuro, mas ela também aponta para Cristo. Toda mensagem de Deus, ela aponta para o futuro e para Cristo. Vamos ler. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, do ressurgimento, que nem a morte o pararia, o renascimento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, diz que aquele que os chama é fiel, tal como o prometeu. Então não importa, irmão, não importa mesmo, irmã, o que aconteça no meu caminho. Não importa se aconteça morte, não importa se aconteça enfermidade, não importa se aconteça desemprego, ou não importa se aconteça um grave acidente de trânsito. Não importa se no meio do caminho houve um rompimento ou uma separação, não importa, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel, irmão. E toda mensagem ela aponta para um futuro e para Cristo. E quando ela aponta para Cristo, o que nós entendemos, irmão, que nós temos Jesus. E que nós jamais mesmo, irmão, andaremos sozinhos. O que ele diz para os discípulos? Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês até a consumação do século. Toda mensagem, porque, irmão, Jesus Cristo é a própria mensagem. O Espírito Santo planta essa mensagem, é o selo da garantia em nossos corações. E isso nos traz segurança de tudo aquilo que ele nos falou. Para quê? Para que nós venhamos a nos render, para que nós venhamos a nos comprometer, para que nós venhamos a justamente nos dirigir para o futuro. Agora, muitas pessoas, irmão, se prendem no passado. Muitas pessoas se prendem a outras pessoas. Não, o que Deus está te dizendo, meu irmão, o que Deus está te dizendo, e eu creio que essa mensagem vai de específica a algum coração aqui, que não é para você se prender, não é para você se apegar a pessoas e não se apegar ao passado. Por quê? Porque a mensagem fala de Cristo e a mensagem fala justamente daquilo que Cristo faz e ela aponta para um futuro. E esse futuro é de glória, ressurreição. Esse futuro não é algo que aconteceu lá no passado, aquilo lá já passou, já era. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e perseguindo o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós queremos levar bagagem extra, queremos levar pessoas na embarcação, queremos levar, em nossos pensamentos, sentimentos que nos atormentam, que nos carregam e que nos paralisam diante daquilo que Deus tem para nós, irmão. Não, é lá na frente, para-brisa é maior do que retrovisor. Você sabia, meu irmão? Você sabia, minha irmã, que o para-brisa ele é maior do que o retrovisor no carro, justamente 20 vezes? Por quê? 20 vezes você deve olhar a mais para frente. Você olha para frente 20 vezes a mais do que o passado. O passado apenas é um mestre que te treina para o futuro. Quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E eu quero ler na versão Ferreira de Almeida essa palavra, porque ela traz justamente o entendimento. Ele fala: pois tantas quanto forem as promessas de Deus, quantas forem, nele está o sim, em Jesus. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, o nosso intermédio. Nele está o sim e o amém. Qual que é a diferença, irmão, do sim e o amém? O amém é o assim seja, é um caminhar para o futuro. E o sim é agora. Então, entre
Entre a promessa dada e o cumprimento dela tem um espaço de tempo que nós seremos preparados e aperfeiçoados, mas é em direção e com essa palavra que nós devemos nos importar, não nos importando, irmão. Vai ter que aprender a não se importar com pessoas até mesmo que estão perto. Vai ter que aprender a deixar para trás, vai ter que aprender, sabe, a esquecer das coisas que para trás ficam e soltar esse fardo. Solta o fardo na mão do mestre. Se tá pesado, irmão, se tá pesado, não combina com o mestre. Por quê? Olha, a palavra fala que não foi deixado entre os mortos, e nem seu corpo apodreceu no túmulo. Eu quero falar algo aqui, irmão, que eu creio que vai confrontar alguns corações. E eu não tenho medo disso, irmão, porque eu mesmo vivi isso. E durante um tempo eu fui muito confrontado e eu não entendia, sabe, o que Deus estava falando, justamente por causa da religião, porque eu ouvi alguns ministérios, alguma coisa que não combinava com aquilo que Deus tinha me dado, combinava com as palavras. E uma coisa eu entendi, irmão, o quê? Que eu preciso viver o meu chamado, que eu preciso viver o meu chamado, é eu que sou responsável por viver o meu chamado. O Alisson vive o propósito que Deus estabeleceu para o Alisson. A minha mãe não pode viver, o meu pai não pode viver, o meu pastor não pode viver, os meus amigos, vocês que me ouvem, não podem viver, sou eu. E à medida que eu me colocava no caminho do chamado, meu irmão, a sensação de morte me abandonava. Olha, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. E olha, irmãos, eu sei que o que eu vou falar aqui pode gerar uma certa polêmica. Eu sei que a depressão, ela é uma patologia, ela pode ser uma patologia, mas também ela pode ser sim ela pode ser uma consequência do chamado, e justamente da negação do chamado. Jesus Cristo, quando estava ali na beira da cruz, de cumprir o seu propósito, ele quis desistir. Senhor, se possível for de mim, afasta de mim aquele cálice. O detalhe é que ele suava sangue, irmão. Você acha que ele estava estressado? E a palavra fala que vinha um anjo e fortalecia. Então, se ele suava sangue, irmão, se ele queria desistir, era por quê? Porque ele falou para os discípulos, ele confessou, uma tristeza, uma profunda angústia me atormenta como se eu fosse morrer. Irmão, ele estava sentindo o peso de querer negar a Deus. E o peso de querer negar a Deus, irmão, provoca sim depressão. Elias se escondeu na caverna em 1 Coríntios 19, em 1 Reis capítulo 19. Se escondeu lá, irmão. Deus pacientemente cuidou dele, levou os corvos para alimentar ele ali, mas ele se sentiu deprimido. Moisés se sentiu deprimido com o peso do chamado, irmão. Todos os homens. Sabe, Jeremias disse, importa-me morrer. Jó disse, é melhor eu nem ter nascido. Sentir o peso da angústia. Sabe, irmão? Porque quando nós nos colocamos no caminho do chamado, nós não somos deixados, meu irmão, conforme ele fala, entre os mortos, e nem o nosso corpo apodrece. Por isso, a mensagem, irmão, e aqui nós precisamos entender, e aqui eu quero trazer justamente a importância. Por isso eu comecei falando que a mensagem é muito mais importante que o mensageiro. Por quê, irmão? É a mensagem que carrega a vida. É por isso que a mensagem importa, sabe? É por isso que a mensagem excede a importância do mensageiro. A mensagem excede a importância do mensageiro. Em João capítulo 1, versículo 4, meu irmão, fala que a palavra possuía a vida. E essa vida era a luz para os homens. Nele estava a vida. Meu irmão, a palavra possuía a vida. Então, quando nós negamos a palavra, meu irmão, a gente começa a perceber que é como se nós estivéssemos sentindo morto. É ali, sabe, no caminho do chamado, irmão, que nós vemos a sensação de morte ir embora. Quantas vezes, irmão, eu não quis e eu comecei a anotar pregações, sabe, escrevendo pregações, sabe, eu tenho aqui um caderno com muitas pregações que eu nem preguei, palavras que eu recebia do Senhor para escapar da depressão. Madrugada, a minha mente começava a flutuar nas estrelas do céu. Eu quero repetir, quantas vezes eu escrevendo pregações para, sabe, palavras que o Senhor me dava. Eu tenho muita coisa anotada aqui, irmão.
Eu tenho muita coisa que o Senhor falou comigo. Por quê? Porque eu comecei a notar para escapar da depressão, irmão. Para escapar da depressão. E eu me senti deprimido. Irmão, depressão eu nem sei quantas. 2 fortíssimas. A qual eu pensei justamente em perder a minha própria vida, em tirar a minha própria vida. Eu tive ali na beira da morte. Mas o Senhor não deixou. Por quê, irmão? Porque quando nós nos aproximamos aí com algumas palavras do Senhor Jesus, começam a fazer sentido. Ali, falando para Maria e para Marta sobre Lázaro, que estava morto, ele diz o seguinte, em João capítulo 11, versículo 25. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem é Jesus, irmão? A palavra encarnada. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? Então a palavra do Senhor é bem clara hoje, irmão. Eu quero citar o verso 40 de João 11, que diz, se creres, se realmente creres, verás a glória de Deus. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.